Bom dia para todos. Hoje a nossa aula será sobre intervalos reais. Para a gente começar esse assunto, vamos antes aprender a notação de intervalos reais, que é um assunto também já conhecido, bem conhecido de vocês lá do ensino básico, ok? Bom, dados dois números reais, chamar de A e B, então, dados dois números reais A e B, vamos supor A menor do que B, ok? Então, a gente define intervalo aberto. O intervalo aberto de extremos AB, que a gente vai usar essa notação aqui, ó, que é a mesma notação de par ordenado, ou então essa outra notação aqui, com notação de colchetes virados, com os colchetes virados. Tá? Esse conjunto, por definição, é o conjunto de todos os números reais, tais que A menor que X menor que B. Tá? Então, por definição, esse conjunto de todos os reais que estão entre os números A e B, é chamado de intervalo aberto, tá? Excluindo aí os extremos A e B. Como que a gente representa geometricamente este conjunto? A gente representa assim, ó, você coloca lá a reta real, tá? Suponha aí a reta real, e aí você vai marcar dois pontos da reta associados aos números A e B. Note que A e B podem ser positivos e ou negativos. O importante é que A seja menor que B. Então, se vou supor que o A esteja aqui e o B esteja aqui. Então, a gente simboliza o intervalo aberto de extremos AB desta maneira. Eu vou usar uma cor diferente aqui, ó. A gente põe uma bolinha aberta no A, uma bolinha aberta no B e pinta todos os pontos entre A e B, tá? Então, essa representação geométrica é para indicar todos os números x reais que estão entre A e B, tá? Então, a gente escreve A menor que x menor que B. O A e o B não fazem parte do conjunto, portanto, você tem aqui uma bola aberta, portanto, a gente coloca, então, uma bola aberta nos extremos A e B. Um outro intervalo que vai ser, que a gente vai definir, é o intervalo fechado AB. A notação que a gente usa é abre colchetes, A, vírgula, B, fecha colchetes. Este conjunto aqui, ele representa, por definição, o conjunto de todos os números reais, né, x pertencente a R, que estão entre A e B, podendo ser A ou B. Então, o x são todos os números x entre A e B, podendo ser igual a A ou podendo ser igual a B. Então, a gente inclui aqui a possibilidade de ser igual a A ou a B. Então, fica A menor igual a X, menor igual a B. Tá? A representação geométrica, ela é similar. Então, a gente desenha a reta lá, marca os dois pontos A e B, e a representação geométrica para este intervalo. Agora, são, além de todos os pontos entre A e B, a gente vai também incluir os extremos A e B. Então, neste caso, a gente vai colocar uma bolinha fechada, tanto em A quanto em B, para dizer que o ponto A e o ponto B fazem parte do meu conjunto. Tá? Outros exemplos é o intervalo semiaberto ou semi-fechado.
aberto em A, fechado em B. Quem é este conjunto? É o conjunto dos reais que estão entre A e B. Só que desta vez o B faz parte do conjunto, então a gente bota o igual aqui, dizendo que x pode ser igual a B, porém o A não faz parte, então permanece estritamente menor. Tá? Esse intervalo, a gente diz que ele é um intervalo semiaberto ou semifechado, e a representação geométrica dele também é similar. A gente marca lá os extremos AB, e agora vamos pintar de vermelho os pontos do conjunto. Tá? No caso, a gente sabe que são todos os pontos entre A e B, e mais o extremo B, que faz parte do conjunto. Então, a gente pinta aqui a bolinha, tá? Bolinha fechada. E o A não faz parte do conjunto, então vai ser bolinha aberta no extremo A. Ok? E, finalmente, o intervalo fechado em A, aberto em B. Então, colchete A, vírgula, B, parênteses. É um conjunto similar, só que a diferença agora é que, além de você considerar todos os pontos entre A e B, você deve incluir também o A como parte do conjunto. Como o B não faz parte do conjunto, então a desigualdade fica estritamente menor. E para representar, novamente, marca lá os dois pontos, A e B. Vamos pintar de vermelho os pontos do conjunto. Então, são todos os pontos entre A e B, dessa vez excluindo B, portanto, bola aberta em B, e incluindo A, portanto, bola fechada em A. Ok? Esse intervalo também é um intervalo semiaberto ou semifechado. Existem outros tipos de intervalo, que são aqueles intervalos ilimitados. Tá? Você pode ter um intervalo ilimitado à direita, um intervalo ilimitado à esquerda, ou ilimitado nos dois sentidos. Então, vamos ver como que seria o intervalo ilimitado à esquerda. Ok? O intervalo ilimitado à esquerda é um intervalo do tipo menos infinito, digamos, e fechado em A. Isso aqui representa o conjunto dos números reais que são menores ou iguais a A. Tá? Ou seja, você pega todos os números reais que são menores ou iguais a A. Tá? Então, você vê que a limitação ela é apenas à direita. À esquerda não há limitação para os pontos do conjunto. Então, na hora de você representar geometricamente, vai ficar assim, ó. Você vai colocar apenas o limitante da direita, que é o ponto A, tá? E como o próprio A faz parte do conjunto, então, para eu ilustrar esse conjunto, eu vou pintar tudo de vermelho, desde o menos infinito até o A. Como o A faz parte do conjunto, então eu vou pôr uma bolinha fechada em A. E vai embora para menos infinito. Ou seja, o que você observa aqui é que o intervalo ele é ilimitado à esquerda. Tá? Ele não tem limitação inferior, indicando que todos os pontos menores ou iguais a A fazem parte do conjunto. Se eu quiser excluir o ponto A do conjunto, a notação vai ser semelhante. Ilimitado à esquerda e aberto em A. Então vai ficar assim. Posso usar também essa notação aqui, né? Menos infinito a colchete virado ao contrário, tá? E é a notação, a outra notação para intervalo aberto, tá certo? Isso aqui nada mais é que o conjunto dos reais, tais que x é estritamente menor do que A.
ok? Bom, de maneira análoga, você define os outros intervalos ilimitados, tá certo? Por exemplo, vamos supor agora que eu queira limitar à esquerda o meu conjunto. Então, bom, limitado à esquerda, eu posso incluir ou excluir o, o extremo do intervalo. Se eu excluo o extremo do intervalo, então ele fica um intervalo ilimitado à direita, com o extremo A excluído do conjunto. Então fica assim, ó, x maior do que A. A representação geométrica do conjunto. Agora, veja, a minha limitação é à esquerda. Então, eu ponho o A aqui, e os pontos do conjunto serão todos esses pontos aqui à direita de A. Ok? Excluindo o próprio ponto A. Tá? Se eu quiser incluir o extremo A, como que fica a notação? Vai ficar intervalo fechado em A e aberto em mais infinito. Tá? Então, este conjunto é o conjunto dos reais tais que x é maior ou igual a A. Porque agora, como eu estou considerando o A como parte do conjunto, então eu uso maior ou igual. Tá? A desigualdade maior ou igual para indicar que o A também faz parte do conjunto. Então, o meu conjunto vai ficar representado desta maneira. Todos os pontos x maiores do que A, mais o próprio A. Então, bolinha fechada. Então, você vê que aqui o conjunto ele é ilimitado. Ele é ilimitado pela direita. Ok? E o intervalo ilimitado nos dois sentidos será representado pelo símbolo menos infinito mais infinito. Este conjunto é simplesmente o conjunto R, que é o conjunto de todos os números reais. Tá? Então, o conjunto R ele pode ser visto como um intervalo ilimitado tanto para a direita quanto para a esquerda, ou seja, todos os pontos da reta. Tá? Como vocês já perceberam a essa altura, né, mais ou menos infinito não são números, são apenas regiões da reta. Portanto, na notação de intervalo, o extremo associado a mais ou menos infinito é sempre um extremo aberto. Tá? Não faz sentido você escrever incluir o mais ou menos infinito no seu intervalo, nunca, porque ele não é um número, é apenas uma região. Ok? Então vamos agora resolver um exemplo. Determine a união B e a interseção B, sendo A o intervalo 0, 3, fechado nos extremos, 0 e 3, e B o intervalo aberto, 1 e 4, aberto nos extremos, 1 e 4. Então, vamos determinar a união e a interseção desses dois conjuntos. Para a gente fazer, para resolver esse exemplo, vamos aqui, então, representar os conjuntos A, B, a união B e a interseção B. Tá? Nós vamos representar esses quatro conjuntos. Na representação de cada conjunto, é importante que você coloque os números na ordem. Tá? Então, por exemplo, o conjunto A. Quem é o conjunto A? É o intervalo 0, 3. Fechado em 0, fechado em 3. Então, se eu supuser que o 0 está aqui e o 3 está aqui, então isso significa que aqui vai estar o 1, e aqui vai estar o 2, e aqui vai estar o 4. Certo?
Então, quem é o conjunto A? O conjunto A é o intervalo fechado 0,3. Então, eu vou ilustrar aqui o conjunto A, que são todos os pontos do intervalo entre 0 e 3, mais os pontos 0 e 3, indicando aqui que os extremos fazem parte do conjunto. Na hora que eu for desenhar o conjunto B, é importante, então eu vou colocar aqui agora uma reta embaixo da reta onde foi desenhado o conjunto A, e vou agora representar o conjunto B. Como o conjunto B tem extremos 1 e 4, então é importante que você use a ordem estabelecida no conjunto anterior, no conjunto A. Se eu estou chamando aqui de 0, aqui de 3, então aqui é 1 e aqui é 4, é 2 e aqui é 4. Então, o que é 1 no conjunto A vai estar eu vou colocar alinhado no conjunto B, tá? Então, aqui vai estar o 1 do conjunto B. E o 4 do conjunto B deve estar alinhado com o 4 do conjunto A. Então, eu traço uma reta vertical aqui para representar o número 4. E como o conjunto B são todos os pontos entre 1 e 4, então eu agora pinto de vermelho todos os pontos entre 1 e 4, e como o 1 e o 4 não fazem parte do conjunto, então eu vou colocar bola aberta em 1 e bola aberta em 4. Eu vou representar geometricamente a união B. O que é a união B? A união B é o conjunto formado pela união dos elementos de A com os elementos de B. Tá certo? Então, para eu estabelecer a união de A com B, veja, olhando para A, que são todos os pontos entre 0 e 3, e para B, que são todos os pontos entre 1 e 4, então você vê que a união vai ser os elementos entre 0 e 4, tá? Porque se você coloca todos esses pontos aqui, 1 e o 3 também, o que você observa? Os elementos entre 0 e 1, eles fazem parte da união. Por quê? Embora o 0, 1 não esteja no conjunto B, mas ele está no conjunto A. Então, os elementos entre 0 e 1 vão estar no conjunto A união B. Os elementos entre 1 e 3 também vão estar no conjunto A união B. Por quê? Porque eles fazem parte tanto de B quanto de A. Então, obviamente, eles vão estar na união. E os elementos entre 3 e 4 também vão estar no A união B. Por quê? Porque os elementos entre 3 e 4, embora eles não pertençam ao conjunto A, mas eles pertencem ao conjunto B. Então, eles vão estar na união. Então, todos os pontos entre 0 e 4 fazem parte da união A união B. Falta agora analisar quem? Os extremos, que são os pontos críticos do problema. Tá? Então, no caso dos extremos, você tem que avaliar se os extremos vão fazer parte do conjunto ou não. Por exemplo, o zero. O zero faz parte de A união B? Faz. Por quê? Porque o zero faz parte de A. Ele não faz parte de B, mas ele faz parte de A. Então, o zero entra na união. Então, a bolinha aqui vai ser o quê? Fechada. E o 4? O 4 faz parte de A união B? Veja, o 4, ele não faz parte do conjunto B. Percebe? Ele não faz parte, porque a bolinha aqui é aberta. E ele também não faz parte do conjunto A. Então, 4, ele não está nem em B, nem em A. Então, o que isso significa? Significa que o 4 também não vai estar no conjunto A união B, tá? Então, a gente desenha a bola aberta no 4. Ok? Agora vamos representar a interseção. A interseção B. Então, de novo, a gente vai colocar aqui uma reta e vamos, novamente, vamos pegar todos os pontos e vamos incluir aqui todos os extremos dos dois conjuntos, né? O 0, o 1, o 3 e o 4.
Por que eu peguei todos os extremos? Porque agora a gente vai ter que analisar com mais atenção. O que é A interseção B? A interseção B é o conjunto formado pelos pontos que estão em A e que também estão em B. Então, vamos ver. Será que os pontos entre 0 e 1 fazem parte da interseção? Né? Os pontos entre 0 e 1, eles fazem parte da interseção? Vamos ver. Ora, 0, 1, ele faz parte do conjunto A, certo? Só que ele não está em B. Então, isso significa o quê? Que os elementos entre 0 e 1 não fazem parte da interseção, tá? Então, os elementos entre 0 e 1 não entram na interseção. Os elementos entre 1 e 3 fazem parte da interseção? O que vocês acham? Ora, os elementos entre 1 e 3, eles estão no conjunto B. E também estão no conjunto A. Então, isso significa o quê? Que os elementos entre 1 e 3 fazem parte dos dois conjuntos. Portanto, os elementos entre 1 e 3 estão na interseção. Tá? Agora, o que a gente tem que observar? Bom, os extremos, né? Será que o extremo 1 está na interseção? Ora, o 1, ele faz parte do conjunto A, mas ele não faz parte do conjunto B. Porque você vê que a bola aqui é aberta. Então, isso indica que o 1 não está no conjunto B. Então, o 1 também não vai estar na interseção. Então, a bola em 1 vai ter que ser o quê? Vai ter que ser uma bola aberta. E o 3? O 3 faz parte da interseção? Ora, o 3, você vê que ele faz parte do conjunto B, né? Porque ele está entre 1 e 4. E ele faz parte do conjunto A porque a bolinha é fechada em 3, indicando que o 3 também participa do conjunto A. Então, o 3 está nos dois conjuntos, tanto A quanto B. Então, isso indica o quê? Que a bolinha vai ter que ser fechada no 3, indicando que o 3 faz parte do conjunto. Ok? E você vê, finalmente, que os pontos entre 3 e 4, esses pontos aqui, ó, entre 3 e 4, eles não fazem parte da interseção. Por quê? Porque, embora os pontos entre 3 e 4 pertençam ao conjunto B, mas eles não pertencem ao conjunto A, como vocês podem ver aqui, tá? Então, isso mostra o quê? Que os elementos entre 3 e 4 não fazem parte da minha interseção A interseção B. Ok? Então, como fica a resposta para o nosso problema? Então, conforme o nosso diagrama acima, a união B é, então, o intervalo fechado em 0 e aberto em 4, certo? E o conjunto A interseção B é o intervalo aberto em 1 e fechado em 3. Okay? Portanto, as respostas representam intervalos semifechados ou semiabertos, como a gente viu nas definições anteriores. Tá? Agora, para fechar, vamos resolver mais um exemplo. Suponha, né, que A seja o intervalo fechado em 0, aberto em 5, e B seja o intervalo aberto em 1, aberto em 3. Ok? Então, vamos determinar o conjunto, esse conjunto aqui, ó, com essa anotação. O que isso aqui representa? Isso aqui representa o complementar do conjunto B em relação ao conjunto A. E isso nada mais é do que o conjunto A menos B. Tá? Então, na nossa definição de complementar, o complementar de B em relação a A nada mais é do que a diferença A menos B. Bom, então, usando o diagrama dos balões, suponha que eu tenho aqui o conjunto A,
e aqui dentro eu tenha o conjunto B. Então, eu estou num caso que o B é um subconjunto de A. Então, quem será o complementar de B em relação a A? Ou seja, é a diferença A menos B. Se B é um subconjunto de A, então essa diferença será ilustrada aqui por essa parte rachurada da figura. Tá? Então, essa parte rachurada, ela representa o complementar de B em relação ao conjunto A. Tá? Então, diante dessa definição, aplicada ao nosso exemplo, quem vai ser o complementar de B em relação a A? Vai ser A menos B, e como A é o intervalo fechado em 0, aberto em 5, e B é o intervalo aberto em 1, aberto em 3, então eu quero calcular a diferença entre esses dois intervalos aí. Tá? Então, vamos fazer como a gente fez lá no exemplo anterior. Vamos representar aqui o conjunto A. O conjunto A é o conjunto dos números reais entre 0 e 5. Vamos supor que o 0 esteja aqui e o 5 esteja aqui, incluindo o 0 e excluindo o 5. Tá? Então, 0 entra no meu conjunto, mas o 5 não. Eu vou fazer uma bola bem grande para ficar visível, para que vocês possam enxergar. Então, o conjunto A são todos os pontos entre 0 e 5, incluindo 0, excluindo 5. Vamos agora representar o conjunto B. Tá? Então, vamos desenhar a reta aqui para representar o conjunto B. Lembrando que os números 1 e 3 estão ambos entre 0 e 5. Então, eu tenho que representar o conjunto B na reta de baixo, obedecendo a ordem entre esses números. Tá? Então, vamos supor que o 1 esteja mais ou menos aqui assim, e que o 3 esteja mais ou menos aqui assim. É só uma aproximação. Tá? Então, o conjunto B vai ser todos os pontos entre 1 e 3, excluindo o 1, então bola aberta no 1, e excluindo o 3, bola aberta no 3. E agora, o que eu vou calcular? A diferença, A menos B. Vou representar a diferença A menos B. Tá? De novo, vamos representar aqui nesta reta de baixo, onde a gente vai representar os elementos do complementar. É importante que a gente coloque todos os 4 pontos notáveis envolvidos no exercício. Quem são esses pontos notáveis? São os extremos dos intervalos. Tá? Então, vamos colocar aqui o 0, o 1, o 3 e o 5. Para a gente analisar quem é A menos B, vamos para a definição. O que representa os conjuntos de A menos B? Por definição, são todos os elementos que estão em A, mas não estão em B. Tá? Vamos escrever isso aqui, porque é uma definição importante. Então, veja, X, a gente diz que X pertence a A menos B, se por definição X está em A, mas X não está em B. Tá? Então, essa é a definição de estar na diferença. Tá? X está na diferença de dois conjuntos, somente se o X está no primeiro conjunto, mas não está no segundo conjunto. Então, de acordo com essa definição, vamos estabelecer quem é A menos B aqui no nosso exemplo. Então, veja, são os elementos que estão em A, mas não estão em B. Bom, olhando para os elementos de A, os elementos entre 0 e 1, por exemplo, ele está na diferença. Os elementos que estão entre 0 e 1 está na diferença A menos B. Por quê? Porque eles são elementos que fazem parte do conjunto A, mas não estão no conjunto B. Tá? Então, veja, os elementos entre 0 e 1 estão em A, mas não estão em B.
Então, eles vão estar na diferença A menos B. E os extremos 0 e 1 estão na diferença? Ora, por exemplo, o 0. O 0, ele está em A, tá certo? Por quê? Porque você vê que a bola em 0 está fechada no conjunto A. Então, isso indica que o 0 está em A. Só que o 0 não está em B. Então, isso significa o quê? Que o 0 está em A menos B. Então, o 0 faz parte da diferença, então eu vou pintar a bola em A. Ok? Muito bem. Agora, vamos analisar o extremo 1. Será que o extremo 1 está... Será que o extremo 1 está na diferença? Veja, o 1, ele está no conjunto A, tá certo? O 1 está aqui, ó. Ele está no conjunto A porque ele é um número entre 0 e 5. Todos os números entre 0 e 5 fazem parte do conjunto A. Mas o 1 não está no conjunto B. Por quê? Você sabe que não está no conjunto B porque a bola aqui é aberta. Se é aberta, está indicando que o 1 não faz parte de B. Então, veja, o 1 faz parte de A, mas não faz parte de B. Então, o 1 está na diferença A menos B. Então, o 1 entra no conjunto. Portanto, eu tenho que pintar também o extremo 1 no meu conjunto A menos B. Tá? Se você fizer com atenção, você não erra. Próximo, vamos olhar agora se os elementos entre 1 e 3 estão no conjunto. Vamos ver se esses elementos entre 1 e 3 estão no conjunto. Veja, os elementos entre 1 e 3, eles estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, eles não estão na diferença, tá? Por quê? Porque para estar na diferença, tem que estar no primeiro conjunto, mas não pode estar no segundo conjunto. Então, os elementos entre 1 e 3 não entram no meu conjunto, na diferença. Agora, vamos analisar os elementos entre 5. Ora, os elementos entre 3 e 5, eles estão no conjunto A. Né? Por quê? Porque eles são números entre 0 e 5, em particular. Né? Os elementos entre 3 e 5, em particular, estão entre 0 e 5. Então, os elementos entre 3 e 5 estão no conjunto A. E não estão no conjunto B. Né? Porque o conjunto B são os números entre 1 e 3. Os elementos entre 3 e 5 estão à direita de 3. Então, você vê que os elementos entre 3 e 5 não fazem parte do conjunto B. Então, veja bem, os elementos entre 3 e 5 estão em A, mas não estão em B. Então, isso indica o quê? Que os elementos entre 3 e 5 entram na diferença. Agora, de novo, vamos analisar os extremos do intervalo, que é o 3 e o 5. Tá? O 3. Note que o 3, ele faz parte do conjunto A. O 3 está aqui no conjunto A. E não está no conjunto B, porque a bola aqui é aberta. Então, veja, o 3 está em A, mas não está em B. Então, o 3 está na diferença A menos B. Então, eu tenho que pintar o extremo 3 de bola fechada. Tá? E o 5? O extremo 5. Será que ele está na diferença? Vamos lá. O 5, ele não está em A. Por quê? Porque a bola aqui é aberta. E também não está em B. Então, veja, o 5 não está nem em A e nem em B. Então, ele não pode estar na diferença, porque para fazer parte da diferença, ele tem que estar no conjunto A. E ele não está. Então, isso significa o quê? Que o 5 está fora. Então, a gente faz aqui uma bola aberta. Tá? Então, com isso, a gente finaliza o exercício. Ok? Então, como fica a nossa resposta para A menos B? Veja que A menos B, portanto, ele vai ser representado pela união de dois intervalos. Tá? Então, A menos B é, portanto, o intervalo fechado 0, fechado em 1, união com o intervalo fechado em 3, aberto em 5. Tá? Então, essa é a resposta final para o complementar de B em relação a A, ou seja, para A menos B. Tá? Com isso, então, a gente fecha este assunto.